Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo em fenômeno dos transportes e a gente vai conversar sobre um exercício. Nós vamos chegar em um exercício para calcular se o regime de escoamento é laminar ou turbulento. Mas para isso eu preciso te falar um conceito que é fundamental na mecânica dos fluidos, fenômeno dos transportes, que é vazão volumétrica. Vazão volumétrica é um parâmetro da física, da mecânica dos fluidos, que é de suma importância para entender o escoamento, entender os fluidos, entender a dinâmica desses fluidos. Então, o parâmetro vazão volumétrica, que vai ser representado pela letra Q, tá? É o volume de um fluido que atravessa uma seção em um certo tempo, beleza? Então, olha, vazão é o volume que passa num rio, num tubo, em determinado tempo. Então imagine que tem uma tubulação lá, uma tubulação. Aí você conta qual é o volume de água que passou e em determinado tempo que você contou, pode ser numa mangueira, você consegue determinar a vazão. Então, vazão é o volume de fluido que atravessa um lugar num determinado tempo. Então, olha a unidade, é volume por tempo. A unidade dá o quê? Volume é metro cúbico, tempo pode ser segundos. Então, uma unidade muito boa para vazão é metro cúbico por segundo, porque vazão é a quantidade de um fluido que passa em determinado tempo. Isso é vazão volumétrica, beleza? Agora, um outro parâmetro muito legal para a gente lembrar dos fluidos é a velocidade dos fluidos, tá? A velocidade dos fluidos é um dos parâmetros mais importantes também. Imagine se você está pensando em um rio. Bom, como é que você vai coletar água desse rio? Depende da velocidade, da sua vazão, depende da área desse rio, do volume, depende de vários parâmetros. Então a velocidade é algo legal para a gente estudar. E a velocidade, gente, eu vou conceituar ela de uma maneira legal e a gente prova isso por análise dimensional. Como eu acabei de falar o que é vazão volumétrica, eu vou conceituar a velocidade de um rio através da sua vazão. Até porque muitos rios a gente conhece a vazão, muitos escoamentos é conhecido a vazão. Então eu vou colocar essa velocidade em função da vazão. E eu vou dizer que ela é vazão dividido pela área. Putz, será que isso dá certo? Vamos ver, fazer uma análise dimensional rapidinha. Olha só, rapidinha. Quem é vazão? Vazão é volume por tempo. Então, ó, volume dividido por tempo, tá? Tempo. E a área estava embaixo, né? A área estava embaixo. Agora, olha o que sobrou. O que sobrou aqui? Volume de algo dividido pela sua área. O volume dividido pela sua área é uma distância. É uma distância, né? O volume de algo dividido pela sua área de seção transversal é a distância de tubo, né? Imagine só que eu tivesse um tubo aqui assim, ó, e aí você precisa calcular o volume, né? O volume é tudo isso aqui, ó, o volume. Se eu pegar esse volume e dividir pela área de seção transversal, vai me dar a distância. E essa distância, volume por área é a distância, então dividido por tempo. Pessoal, distância dividido por tempo, lá da física 1, é conhecido como velocidade. Então tá certo mesmo. A velocidade, ela é de fato a vazão dividido pela área de seção transversal. Então, anota aí no seu caderninho que vazão volumétrica é o volume por tempo dado em metro cúbico por segundo e a velocidade de escoamento vai ser essa vazão sobre a área de seção transversal, tá? Ou, se você quiser, você pode passar essa área multiplicando, você vai dizer que a vazão é a velocidade de escoamento vezes a área de seção transversal. Tá bom? Beleza aí? Maravilha! Então, entendemos
dois parâmetros muito importantes para os fenômenos dos transportes. Beleza? Bom, agora eu vou colocar um exercício rapidinho aqui para a gente entender esses conceitos e classificar se o escoamento vai ser laminar ou turbulento, tá? Então, olha só, eu vou ter a seguinte situação. Tinha um escoamento que ele estava aqui, ó, passando numa tubulação mais ou menos assim, ó. Só que depois ele diminuiu a seção transversal para algo mais ou menos assim, ó. Então, não sei se você entende, o fluido ele entra aqui, tá? E depois ele passa por uma redução. E aí ele sai por aqui, tá? Ele sai por aqui. E aí, o que fizeram nesse escoamento? Pegou um recipiente e coletou um certo volume de água, mediu o tempo e chegou à conclusão que a vazão de escoamento deu 1.100 litros por minuto. Então alguém ficou 1 minuto lá com o reloginho, pegou toda a água que saiu desse processo e contabilizou 1.100 litros. Então a vazão é 1.100 litros por minuto, né? Volume por tempo. Beleza? Uma outra coisa que nos é dado é a viscosidade cinemática desse cara, do fluido. Vai ser 800 micro, tá? 10 a menos 6. Aí a unidade é metro quadrado por segundo. Unidade de viscosidade cinemática. Beleza? E aí, olha só o que o enunciado nos diz. Ele diz aqui que nessa seção grande, deixa eu até passar aqui uma régua. Nessa seção grande, existia um diâmetro 1 que era equivalente a 0,015 metros. E aqui existe um diâmetro 2. Diâmetro 2, que é 0,004 metros. E você vê, aqui é grandão, diminui para alguém muito pequenininho. E a pergunta dele é: determine o tipo de escoamento aqui na seção, deixa eu pegar uma cor melhor, na seção 1 e depois na seção 2. Ele está pedindo para a gente determinar se o escoamento é laminar ou turbulento. Então eu tenho os diâmetros, o que vai me permitir calcular as áreas, né? E eu tenho a vazão e tenho a viscosidade cinemática. Beleza? Então vamos tentar calcular. Olha só, eu vou separar em situação 1 e situação 2. Então vamos lá, situação 1. O que eu tenho na situação 1? Tenho a vazão. Tenho a vazão. Então, olha que interessante. Eu preciso calcular se é laminar ou turbulento, não é? Então eu preciso calcular o Reynolds. Quem lembra disso? É o Reynolds. E o Reynolds, não sei se você lembra, ele é a velocidade de escoamento, que eu não tenho, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. Maravilha! Então, do Reynolds, eu tenho esse cara e eu tenho esse cara. Eu tenho o diâmetro já. Olha os diâmetros dados aqui, ó. Tá? Diâmetro dado. Então eu preciso ir atrás da velocidade. Então, olha só, nesse cara 1, como é que a gente vai atrás da velocidade? Dá uma olhada para a vazão. A vazão é 1.100 litros por minuto, tá? Então, isso é 1.100 litros por minuto, beleza? Só que 1 minuto
tem 60 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. E aí, ó, minuto vai embora com minuto. Beleza, beleza. E uma outra coisa que falta aqui para a gente terminar essa análise dimensional é que 1 metro cúbico tem 1000 litros. 1 metro cúbico, né? Uma caixa d'água tem 1000 litros. Então, litros vai embora com litros. Beleza? E aí, através dessa análise dimensional, depois a gente volta para o Reynolds aqui, ó. Através dessa análise dimensional, a gente conseguiu descobrir que a vazão vai dar 1100 dividido por 1000 é 1,1 sobre 60. 1,1 sobre 60, se você fizer essa conta, dá isso aqui, ó, 0,01833, aqui é dízima periódica. Como é a vazão? Metro cúbico por segundo. Ufa! Achei a vazão. Essa transformação de unidade foi gostosa, né? Através de análise dimensional. Legal! Determinei a vazão. O que eu precisava lembrar agora? Bom, a gente precisava lembrar que a vazão é igual, ou melhor, a gente precisava lembrar que a velocidade é igual a vazão dividido pela área de seção transversal. Beleza? Então, velocidade é vazão dividido pela área. Ora, quem é a vazão? A vazão já aqui, determinamos. A vazão vale tanto para a seção 1 quanto para a seção 2. É a mesma vazão. Né? Coletor é a mesma vazão. Ninguém está colocando mais água nem tirando. É a mesma vazão. Então, olha só o que eu vou fazer. Que está aqui. E quem é a área? A área não é de uma seção circular? A área não é circular? Eu tenho diâmetro, então aqui é π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, tá? Ficou muito pequenininho, né? Deixa eu subir um pouco aqui, ó. Que π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, que é a área de seção transversal. Então, a velocidade de escoamento vai ser igual a vazão, 0,01833, dividido por quem? π, diâmetro ao quadrado, 0,015 ao quadrado, dividido por 4. Beleza? E aí, pega a sua maquininha, faz essa continha. Se você chegar nessa continha, você vai chegar nesse número aproximadamente, ó, 103,74. E aí, como é velocidade? É metros por segundo, tá? Metros por segundo. Beleza, né? Beleza. Tá. Então, vamos lá, só para finalizar aqui, o que eu vou fazer nesse trecho? Eu vou anotar a vazão, porque ela é igual para os dois trechos. 0,01833, dízima periódica, metro cúbico por segundo. Beleza? Aí com isso, eu consigo apagar aqui, ó, que é o valor da vazão. Tá, beleza. Eu determinei a velocidade. Agora o que falta? Agora só falta o Reynolds, porque o Reynolds era a velocidade vezes diâmetro hidráulico dividido pelo viscosidade cinemática. Beleza? Viscosidade cinemática. Então aqui é só fazer continha agora. Aqui é só fazer continha. Velocidade 103,74. Diâmetro hidráulico 0,0015 dividido pela viscosidade 800 vezes 10 a menos 6. E aí, faz essa continha bonitinha aí. Se você fizer essa conta, você vai chegar no número aqui, ó, 1945,23. E aí, se você olhar aquela tabelinha de Reynolds, você vai ver que um escoamento menor que 2000 no número de Reynolds, ele é considerado laminar. Fechou, laminar. Por quê? Porque é menor que 2000. O Reynolds é menor que 2000. Beleza? Então, na seção 1,
A água, quando ela entra aqui, né? A água não, o fluido, quando ele entra nessa seção, ele entra em qual regime? Ele está no regime laminar. É aquele regime tranquilo, leve, suave, em que uma lâmina não se mistura com a outra. Maravilha isso, né? Então tá. Agora eu tenho para você pausar o vídeo e copiar. Enquanto isso, eu vou fazer a parte 2. Eu vou fazer a parte 2, mas olha só, eu não vou apagar a minha vazão, porque a vazão é a mesma para todo mundo. Beleza, vamos lá. Lembra que a velocidade do meu primeiro trecho deu 103 mais ou menos, tá? Agora vamos ver o segundo. O segundo, cara, seção 2, né? Seção 2 aqui, ó. Seção 2. Então a velocidade de escoamento é a vazão dividido pela área de seção transversal, π d ao quadrado dividido por 4. Se você fizer essa continha, gente, você vai chegar numa velocidade muito maior que a primeira. A primeira estava lá em 103 metros por segundo. Essa segunda aqui está numa velocidade absurdamente maluca, ó. 1458,92 metros por segundo. Essa é a velocidade que a gente chegou na seção 2, que foi hiper reduzida. Então, olha a primeira coisa que entendemos, quando reduz a seção transversal, a gente também reduz a seção transversal, a gente aumenta a velocidade, tá bom? Aumenta essa velocidade. E aí, para finalizar, como calcular o Reynolds? É a velocidade vezes o diâmetro hidráulico, né? No caso é circular, então é só o diâmetro, né? 0,04, dividido pela viscosidade, 800 vezes 10 a menos 6. Se você fizer essa continha aí, você vai chegar nesse número, ó, 7.294, alguma coisa, 6. E aí você vê que se é maior que 4.000, o regime é considerado turbulento. Muito legal, né? Olha que interessante, quanta coisa maravilhosa nesse exercício. Nós tínhamos um escoamento passando por duas seções transversais. A seção grandona e depois ela diminui. E isso, o que ocasionou? Ocasionou que a velocidade na seção 2, ela aumentou muito, porque foi reduzida a seção transversal. Então, para passar aquele mesmo volume de água, ele tem que aumentar a velocidade, senão não vai passar aquele mesmo volume d'água. E aí, por ter aumentado a velocidade, aquele regime que era tudo, laminar, tudo bonitinho, ele começou a ficar caótico e turbulento, tá? Então, ele partiu do regime laminar e terminou no regime turbulento. E como é que a gente concluiu isso? Através do número de Reynolds. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Valeu!